pensamos em pescadores, normalmente imaginamos pessoas humildes fazendo sua pescaria rotineira para garantir o sustento. No entanto, ao longo dos anos, inúmeros pescadores acabaram fazendo descobertas surpreendentes e peculiares durante suas jornadas pelos mares, rios e lagos pelo mundo. De estranhas criaturas marinhas nunca vistas que mais parecem alienígenas a tesouros e relíquias históricas de valor incalculável, esses trabalhadores das águas já trouxeram à tona verdadeiros achados misteriosos do fundo das águas que desafiam a imaginação. Alguns desses pescadores tiveram o susto de suas vidas ao se deparar com tudo, desde tubarões predadores a explosivos bélicos prestes a detonar. Outros contribuíram com descobertas científicas únicas, ampliando nosso conhecimento sobre espécies extintas ou antigas civilizações. Conheça agora algumas das mais inacreditáveis e curiosas descobertas já feitas por pescadores comuns durante o que seria apenas mais um dia de trabalho sob o sol forte e as ondas inquietas dos mares, rios e lagos pelo nosso planeta. Relíquias históricas recuperadas das profundezas. Número 30. Tartaruga gigante adormecida. Em uma expedição de pesca pelas águas do arquipélago de Galápagos, um grupo de pescadores avistou o que pareceu ser uma pequena ilhota à deriva no oceano. Ao se aproximarem em seus barcos, tiveram uma surpresa quando perceberam se tratar, na verdade, de uma enorme tartaruga marinha adormecida boiando pacificamente. Estimam que o animal tinha mais de 2 metros de comprimento e pesava facilmente 400 quilos ou mais. Ela foi gentilmente retirada da água e acordada, voltando logo em seguida para o habitat marinho após descansar na embarcação dos pescadores por algum tempo. As Ilhas Galápagos abrigam a maior população de tartarugas gigantes do mundo, algumas centenárias com mais de 1 metro de casco. Encontrar esses répteis gigantes boiando no oceano é raro. Por isso, o espanto dos pescadores ao confundir o animal com uma minúscula ilha devido às proporções descomunais. Número 29. Míssil da Guerra Fria. Durante uma tranquila pescaria pelas águas bálticas, um pescador russo teve uma surpresa inusitada ao verificar suas redes repletas não de peixes, mas de uma grande peça metálica ao mesmo tempo histórica e perigosa. Um míssil soviético naval da era da Guerra Fria. O projétil media mais de 5 metros de comprimento e foi identificado como sendo um míssil SSN-3 Shadok, utilizado nos anos 60 para defesa costeira. Acredita-se que ele tenha caído de algum submarino ou embarcação militar naufragada décadas atrás, sem nunca ter sido recuperado pelas autoridades. O explosivo ainda preservava ogivas e combustível viáveis após 30 anos submerso, representando um sério risco. Felizmente, foi desarmado e encaminhado para museu militar como uma relíquia bélica remanescente das tensões da Guerra Fria, resgatada graças a esse achado peculiar durante uma pescaria rotineira. Número 28. Tesouro naval do século XVIII. Ao longo dos tempos, as águas da Flórida testemunharam incontáveis histórias de piratas, navios naufragados e tesouros perdidos desde a colonização europeia. Uma prova disso foi o surpreendente achado feito por um pescador amador local, que em seu barco fisgou com a linha um misterioso baú de madeira cravejado de conchas e algas marinhas. Dentro do antigo cofre submerso por séculos, foram encontradas dezenas de moedas de ouro, joias cravejadas com pedras preciosas e outros artefatos de valor inestimável. Segundo historiadores, os itens pertenceriam a um galeão espanhol que naufragou na costa da Flórida no século XVIII durante uma tempestade. O tesouro recuperado foi avaliado em mais de 5 milhões de dólares e se tornou propriedade do Estado por lei. O pescador amador, que realizou a descoberta histórica por puro acaso, com sua simples linha de pesca, recebeu uma generosa recompensa financeira pelos 200 anos de mistérios e riquezas resgatados do fundo do mar. Inteligência animal em ação. Número 27. Preguiça nadando.
Um pescador brasileiro teve uma surpresa inusitada ao avistar uma preguiça nadando em um lago na região norte do país. As preguiças são conhecidas por serem extremamente lentas e viverem majoritariamente em árvores. No entanto, este animal demonstrou notáveis habilidades aquáticas nadando com agilidade pelo lago. O pescador contou que ficou maravilhado ao ver o bicho nadando tranquilamente, utilizando as longas garras para impulsionar-se na água. Segundo especialistas, embora raro, esse comportamento aquático em preguiças já foi relatado antes por outros pescadores e moradores da região amazônica. As preguiças teriam desenvolvido essa adaptação para atravessar rios e lagos em determinadas situações, principalmente quando precisam migrar de uma área da mata para outra em busca de alimentos. As imagens registradas pelo pescador viralizaram na internet e surpreenderam biólogos. Número 26. Cocaína avaliada em mais de $1 milhão. 2 pescadores jamaicanos vivenciaram um achado valioso e incomum durante uma de suas jornadas de pesca no Mar do Caribe. Ao puxarem suas redes, encontraram não somente peixes, mas também um pacote contendo mais de 70 quilos de cocaína. As autoridades locais foram acionadas e confirmaram se tratar de tijolos da droga traficada, avaliados em mais de $1 milhão no mercado clandestino. Essa não foi a primeira vez que grandes quantidades do entorpecente são encontrados boiando no mar por pescadores naquela região. Especialistas acreditam que o material pode ter caído de traficantes que utilizam embarcações para o transporte da cocaína ou pode ter sido intencionalmente jogado ao mar por criminosos para evitar a abordagem de autoridades. De qualquer forma, os 2 pescadores jamaicanos tiveram muita sorte com essa descoberta milionária. Número 25. Polvo roubando caranguejos. Um pescador de Oregon, nos Estados Unidos, se deparou com uma cena muito incomum quando foi verificar suas armadilhas para caranguejos no litoral do Pacífico. Ele notou que sua captura do dia havia sumido misteriosamente dos cestos. Ao examinar o local com atenção, o pescador avistou a causa do desaparecimento dos crustáceos. Um enorme polvo gigante do Pacífico, medindo mais de 3 metros, estava próximo dali, com alguns caranguejos ainda em seus tentáculos. O animal teria identificado o local das armadilhas como uma fonte fácil de alimentos e passou a saqueá-las regularmente para se alimentar dos caranguejos capturados. Cenas como essa mostram a impressionante inteligência desses animais, capazes de elaborar estratégias complexas para garantir sua sobrevivência. O polvo gigante do Pacífico é a maior espécie de polvo do mundo e habita aquelas águas, causando temor entre os pescadores locais devido ao seu tamanho avantajado e força descomunal para arrancar presas das armadilhas. Descobertas improváveis do fundo do mar. Número 24. Polvo enigmático luminoso. Os abismos oceânicos da Nova Zelândia escondem criaturas tão curiosas que mais parecem extraterrestres, como o estranho polvo luminoso capturado por acaso por pescadores locais. Ao puxar as redes repletas de peixes, se depararam com um polvo de cor azul brilhante intenso, emitindo o próprio brilho no escuro. O animal foi levado a biólogos marinhos que ficaram perplexos, pois tratava-se de uma espécie completamente desconhecida para a ciência até então. Além da cor vibrante e capacidade de emitir luz, o polvo apresenta tentáculos extremamente compridos e olhos grandes com pupilas retangulares nunca vistas antes. Exames genéticos e estudos estão sendo conduzidos para desvendar os mistérios desse polvo luminoso singular, possivelmente uma adaptação às profundezas abissais onde habita. Sua descoberta expande o conhecimento da vida marinha pré-histórica ainda escondida nos mares neozelandeses. Número 23. Peixe dinossauro fóssil. Ao limpar um atum recém-pescado, um pescador chinês levou o maior susto de sua vida. Dentro do estômago do animal estava alojado um estranho peixe petrificado com aparência pré-histórica e características de dinossauro. Intrigado, ele levou o fóssil a pesquisadores locais. Exames revelaram se tratar de um peixe ósseo extraordinariamente conservado dentro do atum, que possui cerca de 50 milhões de anos. O fóssil ainda preserva detalhes como barbatanas, guelras,
olhos e até vísceras do animal, além de escamas e espinhos fossilizados pelo tempo. Batizado de peixe dinossauro, ele é considerado o fóssil de peixe mais bem preservado do mundo. Sua análise expande o conhecimento sobre esse grupo de vertebrados pré-históricos ao lado dos gigantes répteis na era Mesozoica. Número 22. Relógio dourado antigo. Utilizando ímãs em sua pescaria, um texano teve sorte ao fisgar do fundo do rio não apenas destroços metálicos, mas uma relíquia histórica de valor incalculável. Entre a sucata surgiu um relógio de bolso dourado com insígnias maçônicas, avaliado como sendo do século XIX. Para espanto de historiadores, o mecanismo do relógio antiquíssimo fabricado em ouro ainda funcionava perfeitamente, mesmo após passar mais de um século submerso. A peça única está avaliada em dezenas de milhares de dólares. Especialistas acreditam ter pertencido a um maçom de alta patente devido aos símbolos talhados. Como foi parar dentro do rio ainda é um mistério. Independente da história por trás desse relógio, o pescador texano teve sorte ao resgatar do fundo das águas essa relíquia dourada secular que permanece viva depois de tanto tempo graças a essa pescaria magnética. Número 21. Âncora e canhões de navio pirata. Mergulhadores amadores, investigando uma área submersa próxima ao litoral da Carolina do Norte, encontraram vestígios de destroços de uma embarcação histórica. Entre os escombros do que parece ser uma nau naufragada há séculos, foram localizados uma âncora de ferro enorme, já coberta por conchas e corais, além de enferrujados canhões de bronze de calibres diferentes. Análises preliminares sugerem que os artefatos seriam parte de um navio pirata do século XVII, que teria afundado naquela região após batalhas por tempestades ou perseguições navais. Acredita-se que mais tesouros e evidências históricas sobre essa embarcação e sua tripulação ainda estejam preservados no sítio arqueológico subaquático. Os mergulhadores contribuíram com essa descoberta intrigante que pode revelar novos capítulos na história da pirataria nas Américas a partir desses vestígios resgatados no fundo do oceano depois de tanto tempo. O local está sob investigação por especialistas em arqueologia submersa para futuras escavações. Número 20. Dentes de megalodonte. Uma descoberta intrigante foi feita por pesquisadores amadores na costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Durante uma expedição, eles encontraram uma série de dentes fossilizados de tubarão com proporções avantajadas, os quais foram posteriormente identificados como sendo de megalodonte. O megalodonte é uma espécie pré-histórica de tubarão que habitou os mares entre 2,3 e 2,6 milhões de anos atrás. Ele chegava ao porte descomunal de até 18 metros de comprimento e era um superpredador temido. Sua existência era conhecida apenas através de registros fósseis, o que torna essa descoberta de seus dentes ainda mais especial. A análise dos pesquisadores indica que os dentes têm entre 2,6 e 1,1 milhões de anos, mas seu ótimo estado de conservação os deixou intrigados sobre a possibilidade do animal ainda existir de alguma forma ignorada pela ciência atual. Essa descoberta abre novas teorias sobre a sobrevivência do megalodon. Número 19. Peixe-remo. Um pescador no Havaí teve um encontro raro com uma criatura marinha estranha e sinuosa, conhecida como peixe-remo. Esse animal pode atingir até 4 metros de comprimento e tem uma aparência única, com o corpo muito delgado e uma barbatana caudal em forma de remo. O peixe-remo é uma espécie primitiva que habita águas profundas e dificilmente é vista por humanos, o que tornou esse flagrante ainda mais especial para o pescador. Estima-se que ele inspire histórias e lendas sobre serpentes e monstros marinhos há séculos. Os registros desse animal são muito raros, então cada novo avistamento por pescadores e cientistas ajuda a revelar mais informações sobre seus hábitos e características, além de sua genética única dentre os peixes ósseos. Sua aparição gerou grande comoção entre os biólogos marinhos. Número 18. Rifles de sniper. Uma incrível descoberta foi feita por um avô e seu neto enquanto praticavam pesca magnética em um rio de Oklahoma, nos Estados Unidos.
Eles puxaram uma caixa metálica misteriosa das águas utilizando ímãs. Para a surpresa da dupla, no interior da caixa haviam 2 receptores de rifles de sniper de longo alcance. As autoridades locais foram contactadas e avaliaram que se tratavam de receptores para fuzis de precisão Accuracy International AXMC, cada unidade com valor de mercado de aproximadamente $110 mil, totalizando $220 mil no achado inesperado feito durante o hobby da pesca magnética. Não se sabe ao certo como os receptores foram parar naquele rio, mas especula-se que podem ter sido descartados por criminosos após o uso dos fuzis em algum delito. O avô e o neto tiveram sorte em realizar essa pescaria tão valiosa e garantir uma grande história para contar sobre sua descoberta. Vestígios históricos resgatados das águas. Número 17. Submarino alemão afundado na Segunda Guerra. Durante uma expedição de pesca de bacalhau nas gélidas águas ao norte da Noruega, pescadores locais ficaram estarrecidos ao puxar suas redes cheias não de peixes, mas de destroços de ferro retorcidos e enferrujados que emitiam um forte cheiro de óleo diesel. Ao examinarem os achados com mais atenção, perceberam se tratar de parte do casco de um submarino que jazia afundado no fundo do mar desde a Segunda Guerra Mundial. Tratava-se de um U-boot alemão, bombardeado em 1943 em batalha naval, que agora estava reaparecendo devido às correntes oceânicas. O vazamento de óleo, ainda preservado dentro da embarcação depois de 80 anos, chamou a atenção das autoridades ambientais que monitoram o casco do submarino nazista, agora exposto como uma cápsula histórica remanescente do terror da guerra no século passado, graças a esse achado peculiar feito por pescadores ao puxar suas redes de pesca. Número 16. Tanque de guerra medieval. Enquanto pescava em um riacho na Escócia, um pescador amador teve uma surpresa histórica ao usar ímãs para pescar vários destroços metálicos do fundo lodoso, incluindo uma peça de metal que parecia ser uma espécie de canhão antigo. Ao limpar o objeto encrostado, arqueólogos confirmaram se tratar de um canhão Golden Dag, uma arma de guerra medieval utilizada no século XV por cavaleiros europeus. Forjado em ferro e madeira, o canhão de 500 anos estava extraordinariamente conservado. Especialistas acreditam que ele pertencia a clãs escoceses da Idade Média que travavam batalhas frequentes entre si e contra invasores ingleses. Como ele veio parar dentro do riacho ainda intriga historiadores, que classificaram o achado por puro acaso como o mais importante da arqueologia medieval escocesa nas últimas décadas. Número 15. Meteorito extraterrestre. Mergulhadores que exploravam uma caverna submersa nas Ilhas Canárias localizaram uma rocha estranha no fundo, com protusões metálicas e alto magnetismo. Ao levarem a amostra a universidades locais, descobriram se tratar de um meteorito de origem extraterrestre com bilhões de anos que caiu na Terra há muito tempo. A análise mineralógica do objeto espacial indica uma composição única, rica em metais como ferro e níquel. Ele teria subdividido a entrada na atmosfera antes de afundar no Oceano Atlântico, onde jazia intocado há séculos até ser descoberto pelos mergulhadores amadores nessa gruta subaquática misteriosa nas Canárias. Batizado de Meteorito das Canárias, essa relíquia do espaço profundo é o 6º maior já encontrado no mundo e o primeiro a ser localizado no fundo do mar, graças a essa improvável descoberta durante uma simples exploração de cavernas submersas no arquipélago espanhol. Perigosos achados subaquáticos. Número 14. Parte de um corpo humano. Um incidente macabro ocorreu quando um pescador amador capturou um atum no Oceano Pacífico, nas proximidades do Havaí. Ao cortar o peixe para limpá-lo, ele se deparou com partes de um braço humano dentro das entranhas do animal. Forenses analisaram o material e confirmaram se tratar de restos humanos em avançado estado de decomposição. Exames de DNA estão sendo realizados para tentar identificar a possível vítima. Especialistas explicam que grandes predadores marinhos podem ingerir partes de corpos eventualmente como parte de seu instinto alimentar. Porém, encontrar esses resquícios dentro de seus estômagos é muito incomum.
O pesquisador jamais imaginou deparar-se com uma situação tão chocante. Número 13. Criatura semelhante a um alienígena. As águas ao lago de Singapura reservam criaturas tão excêntricas que mais parecem alienígenas de outros planetas. Isso pode ser comprovado pela captura feita por um pescador local de uma misteriosa estrela do mar cistiforme. Essa espécie possui 5 tentáculos ondulados em forma de tranças e seu corpo se assemelha a uma cesta. Além da aparência, seu comportamento bizarro também chamou a atenção. Ao ser retirada da água, a criatura começou a mover seus tentáculos freneticamente, como se estivesse contraindo seu corpo. A estrela do mar cistiforme habita águas profundas do Indo-Pacífico e raramente é vista por humanos devido ao seu habitat difícil de alcançar. Por isso, seu flagrante pelos pescadores locais rendeu fotos e vídeos que rapidamente repercutiram pela internet devido ao aspecto parecido com um extraterrestre. Número 12. Granada da Primeira Guerra. 2 granadas da Primeira Guerra Mundial intactas foram localizadas por pescadores que utilizavam ímãs em um canal na Inglaterra. As bombas antigas ainda estavam ativas e poderiam explodir a qualquer momento, necessitando da rápida intervenção de autoridades para desarmá-las. Especialistas explicam que diversos artefatos bélicos permanecem em canais e rios desde aquele conflito armado devido ao descarte irregular. Encontrar essas relíquias históricas ainda funcionais depois de 100 anos é muito raro e coloca em risco os pescadores desavisados. Após uma operação de alto risco, as granadas da Primeira Guerra Mundial tiveram suas espoletas desativadas e poderão ser preservadas para exposição histórica, graças à sorte dos pescadores amadores que fizeram essa descoberta peculiar durante a pescaria. Desvendar antigos mistérios submersos. Número 11. Tigre dente de sabre congelado. Com o aquecimento global acelerando o degelo no Ártico, uma descoberta surpreendente foi feita por biólogos ao examinarem um grande iceberg que se desprendeu da Sibéria depois de séculos estagnado. Dentro do gigantesco bloco de gelo, encontraram os restos extraordinariamente preservados de um tigre dente de sabre. O animal pré-histórico habitou as estepes congelantes do norte há cerca de 40 mil anos na última era glacial. Seu corpo permaneceu aprisionado no gelo desde então em ótimas condições. Ainda preserva pele, pelo, tecidos moles e ossos com marcas de seus últimos momentos de vida. A análise genética desse espécime único poderá revelar segredos dos felinos da megafauna pleistocênica que conviviam com os humanos nas pradarias gélidas da Sibéria antes de sua extinção, graças a essa rara janela do passado destampada pelo degelo. Número 10. Tablet Maia selado. Ao verificar as redes de seu barco pesqueiro, um hondurenho encontrou preso nelas não somente peixes, mas uma misteriosa placa de pedra gravada com símbolos estranhos que lembravam a escrita maia. Ao levar o achado arqueológico ao museu local, descobriu-se tratar de um tablet selado contendo 96 glifos e figuras maias até então inéditos. Segundo especialistas, o tablete de calcário remonta ao apogeu da civilização maia entre 300 e 900 d.C. Ele teria sido selado para rituais religiosos antes de ser descartado em um lago sagrado, permanecendo hermeticamente fechado até ser recuperado por acaso nessa rede de pesca séculos depois. Seu conteúdo ainda não foi totalmente decifrado, mas pode revelar dados sobre astronomia, matemática ou calendários maias até hoje desconhecidos da ciência moderna. Graças a essa improvável descoberta, resultado do acaso ao verificar capturas de pescado dentro de uma embarcação pesqueira nas águas da América Central. Número 9. Embarcação viking intacta. Mergulhadores que exploravam uma região submersa próxima às Ilhas Órcades, na Escócia, depararam-se com uma visão surpreendente que os transportou 1000 anos no tempo. Os destroços inteiramente preservados de um drácar, o navio de guerra emblemático dos vikings na Idade Média. A embarcação escandinava naufragou naquele litoral no ano 1050 d.C., mas jazia protegida pela lama e águas frias há séculos em estado quase intocado.
Ela estava com velas, cordas, remos e até utensílios de seu último saque intactos. Até restos orgânicos como madeira, lã e couro fossilizados são analisados. Para arqueólogos, é uma cápsula do tempo sem precedentes sobre o auge da expansão viking. Os mergulhadores contribuíram com esse portal para o passado, que estará em exposição permanente como o Drakkar Viking mais preservado já descoberto no mundo. Número 8. Submarino nuclear soviético secreto. Em meio às geladas águas do Oceano Ártico, pescadores de lagosta tiveram uma surpresa de proporções históricas ao puxarem suas armadilhas repletas não de crustáceos, mas de destroços metálicos identificados posteriormente como parte de um submarino nuclear soviético ultra secreto que estava desaparecido desde 1968. O K-129 foi um submarino experimental equipado com mísseis balísticos que naufragou misteriosamente há décadas. Seu casco havia sido localizado em 2019, mas sua origem permanecia controversa. Os detritos recém-encontrados comprovam se tratar dessa embarcação nuclear da Guerra Fria antes negada pela Rússia. Os pescadores trouxeram à tona provas de um acidente nuclear soviético encoberto durante a Guerra Fria, resolvendo um mistério militar de anos sobre o que de fato aconteceu com o K-129, graças a esses achados inesperados em suas redes de lagostas. Encontros assustadores com criaturas marinhas. Número 7. Tubarão-martelo. Um nadador amador na Flórida teve um encontro assustador quando estava aproveitando as águas calmas da manhã. De repente, ele avistou um tubarão-martelo de quase 3 metros nadando em sua direção. Sabendo do perigo, o homem permaneceu imóvel até o predador passar por baixo dele. O tubarão-martelo possui esse nome devido ao formato achatado de sua cabeça em forma de martelo. Eles habitam aquelas águas e costumam ser avistados próximos à costa. Porém, encontros tão próximos com humanos são incomuns. O nadador teve sorte por sair ileso do susto com o enorme tubarão. Após o ocorrido, as autoridades emitiram alerta para banhistas e nadadores sobre a presença de tubarões na área. O vídeo do homem sendo cercado pelo tubarão viralizou na internet como mais um registro do perigo que esses predadores representam mesmo em águas rasas. Número 6. Baleia engole caiaques. 2 caiaquistas tiveram uma experiência de tirar o fôlego ao se aproximar de uma baleia jubarte na costa da Califórnia. O que era para ser um passeio comum de observação das baleias acabou por pouco não virando uma tragédia. Isso porque o animal enorme abriu sua boca para engolir um dos caiaques com o homem sentado nele. A baleia jubarte adulta mede cerca de 14 metros de comprimento e estava em processo migratório na região. Por pouco o caiaquista não escapou ileso da tentativa de engolimento. Cenas dramáticas foram registradas, mostrando o momento tenso do encontro perigoso antes dos dois conseguirem se afastar do animal. Especialistas acreditam que a baleia pode ter confundido os caiaques com possíveis presas devido ao instinto alimentar nato dessas gigantes dos mares. Os caiaquistas tiveram sorte após a experiência de quase virar refeição de uma baleia faminta. Número 5. Criatura estranha do mar profundo. A pesca em mar profundo sempre reserva surpresas quanto às estranhas criaturas que podem habitar aquelas águas desconhecidas pelos homens. Isso ficou evidente quando pescadores noruegueses puxaram suas redes repletas não apenas de peixes, mas também de uma misteriosa criatura globulosa nunca vista antes. O animal surpreendeu os pesquisadores locais por sua aparência única, descrita como uma mistura de fungo com coral repleto de ramificações. Acredita-se fazer parte de uma nova espécie ainda não catalogada, talvez próxima evolutivamente de uma anêmona ou outro invertebrado aquático. Sua descoberta é mais um sinal de que os abismos oceânicos abrigam formas de vida tão estranhas que desafiam nossa imaginação. Os pescadores noruegueses contribuíram com essa amostra rara para revelar novas espécies quase alienígenas ignoradas pela ciência. Número 4. Quimera de nariz longo. Um pescador canadense fazia sua rotina de pesca perto da costa Newfoundland quando seu anzol fisgou um estranho peixe de aparência assustadora.
Ao içá-lo para o barco, ele se deparou com uma criatura que mais parecia saída de filmes pré-históricos. Tratava-se de uma quimera, um peixe cartilaginoso primitivo que habita águas profundas. O que chamou a atenção nesse espécime era seu longo nariz pontudo, semelhante ao bico de um pato. Daí vem seu apelido de quimera de nariz comprido. A quimera é uma sobrevivente da era dos dinossauros, tendo surgido há milhões de anos atrás. Encontrar essas raridades em águas rasas é quase impossível. Por isso a surpresa do pescador ao fisgar essa criatura pré-histórica muito peculiar com seu nariz alongado. Descobertas que reescrevem a história natural. Número 3. Selacanto. Uma impressionante redescoberta ocorreu quando uma equipe de pescadores sul-africanos capturou em suas redes um estranho peixe com aparência pré-histórica. Levado ao Instituto Local de Biologia Marinha, o animal foi identificado como um selacanto, considerado há décadas uma espécie extinta. O selacanto é uma relíquia que sobreviveu desde a era dos dinossauros, sendo chamado de fóssil vivo. Estima-se que ele tenha habitado os oceanos há milhões de anos atrás. Seu reaparecimento gerou comoção no meio científico em 1938, após ser considerado extinto por milhões de anos. Desde então, avistamentos esporádicos vêm sendo registrados por pescadores em águas profundas da costa leste da África. Porém, sua captura acidental permanece como um evento raro, especialmente para os marinheiros amadores que têm a sorte de se deparar com um espécime desse dinossauro marinho preservado pela evolução. Número 2. Joias e lingotes do Império Azteca. O acaso premiou um pescador artesanal mexicano que encontrou em suas redes não somente peixes, mas também um tesouro histórico de valor incalculável. Entre os camarões e peixes puxados das águas da Baía de Chamela estava uma jarra contendo joias de ouro e prata, além de lingotes de metais preciosos. As peças resgatadas estão avaliadas em pelo menos 1,5 milhão de dólares. Especialistas estimam que podem ter até 500 anos e são prováveis relíquias da civilização azteca, escondidas na época da chegada dos conquistadores espanhóis nas Américas. O governo mexicano já reivindicou os artefatos para um museu nacional. O pescador teve uma sorte ímpar ao resgatar esse tesouro histórico perdido, que deve revelar novos segredos sobre o Império Azteca depois de séculos submerso, aguardando o momento de ressurgir através de uma improvável pescaria. Número 1. Fossenídeo de duas cabeças. Cientistas de uma universidade holandesa receberam a doação de uma amostra biológica rara, coletada por pescadores locais, um feto de marsopa com duas cabeças. O espécime já preservado chamou a atenção dos pesquisadores pelas duas cabeças fundidas parcialmente. A marsopa é um cetáceo semelhante a uma toninha que habita o Mar do Norte. O caso desse filhote com duplicação craniana é extremamente incomum, intrigando os biólogos. Exames estão sendo realizados para detectar possíveis mutações genéticas que levaram a essa formação anômala durante a gestação. Esse achado singular, feito pelos pescadores holandeses, contribui para o estudo de doenças e alterações congênitas em mamíferos marinhos, além de ser uma amostra valiosa para a pesquisa da vida marinha local, preservando um caso raro de duas cabeças fundidas. Cada tópico desse tem uma história e descoberta fascinante. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!